Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. No vídeo de hoje eu quero refletir com vocês sobre uma correlação entre a pirâmide de Maslow e as descobertas da neurociência atual. A pirâmide proposta por Maslow traz para nós um conceito visual que busca explicar e ilustrar, degrau a degrau, a evolução das nossas necessidades humanas, desde o suprimento do mais básico até o processo de autorrealização. Este conceito foi criado na década de 50 pelo psicólogo Abraham Maslow. De acordo com a sua teoria, amplamente difundida na comunidade científica, os seres humanos vivem em busca da satisfação de suas necessidades. No entanto, segundo o autor, somente quando atingirmos um determinado patamar e concretizarmos uma satisfação específica, seguiremos para o próximo estágio, ou melhor, para a próxima aspiração. Dessa forma, subimos degrau a degrau, um por vez nessa pirâmide, da base até o topo. No primeiro degrau da pirâmide, proposta por Maslow, temos as necessidades básicas para a nossa sobrevivência, como, por exemplo, estar aquecido, dormir, comer, beber e até mesmo ter um teto para se abrigar. Sem a saciedade completa dessas necessidades primárias, não conseguiremos passar para o segundo degrau. Contudo, em pleno ano da graça de 2020, em nosso planeta, com pouco mais de 7 bilhões de habitantes no momento, temos aproximadamente cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo ainda completamente estagnadas neste primeiro degrau, representando quase 1/3 de toda a população mundial. São inúmeros os trabalhadores que vivem com menos de $2 por dia. Não são mendigos, exercem um trabalho remunerado, no entanto, mal ganham o necessário para sua própria sobrevivência, vivendo em situações precárias e de extrema pobreza. Correlacionando a base da pirâmide de Maslow com as descobertas recentes da neurociência, podemos resgatar o conceito da teoria do cérebro triuno e o papel de uma parte do nosso cérebro, conhecida como cérebro reptiliano, uma área mais rudimentar responsável pelos nossos instintos básicos de sobrevivência e preservação da espécie. Essa parte cerebral é de suma importância, pois além de automatizar inúmeros processos em nosso organismo, ainda é encarregada pelo nosso comportamento instintivo de reação, que garante com que, por exemplo, possamos nos proteger de forma quase instantânea quando nos deparamos com algum perigo ameaçador. No segundo degrau da pirâmide, passamos a ter como meta o suprimento das nossas necessidades de amor e relacionamentos, como, por exemplo, fazer amizades, ter uma família, construir relacionamentos amorosos duradouros, desenvolver intimidade sexual com o nosso parceiro e até mesmo questões relacionadas a necessidades de pertencimento de grupos, com os quais nos identificamos. Neste ponto, temos então um problema incomensurável em nossa sociedade. A grande maioria das pessoas permanece estagnada nesta questão vinculada aos relacionamentos, desconhecendo completamente o protocolo correto e eficiente para a tão desejada bioquímica do amor. Para que o nosso cérebro produza e libere oxitocina, também conhecida como hormônio do amor, é necessária a construção gradual de um sentimento pelo outro. São inevitáveis várias horas de contato e conversas profundas sobre os mais variados assuntos, até que o sentimento de amor seja construído, e isso leva tempo. Não ocorre de uma hora para outra. Ignorando essa etapa básica, as chances de sucesso no relacionamento amoroso tornam-se praticamente nulas. Isso sem falar na guerra entre os sexos, homem contra mulheres e vice-versa. As polaridades masculina e feminina são distintas, extremamente importantes e complementares. Sem um bom relacionamento, qualquer um dos gêneros fica capenga e, de modo geral, não subirá para o próximo degrau da nossa pirâmide. Sendo assim, esse segundo degrau está, portanto, intimamente ligado ao nosso cérebro emocional,
ou sistema límbico, uma região cerebral responsável pelas nossas emoções e sentimentos. O próximo degrau diz respeito às necessidades humanas ligadas ao dinheiro. No terceiro degrau da pirâmide, temos então como objetivo a conquista de bens, a liberdade financeira, a independência e a nossa própria autonomia. Com muitos indivíduos ainda paralisados nos patamares anteriores da pirâmide, fica fácil compreender o motivo de tanta miséria em nosso planeta, com crenças equivocadas de escassez de recursos. Neste aspecto, as duas áreas anteriormente citadas no nosso cérebro humano, responsáveis pelos nossos instintos de sobrevivência e pelas nossas emoções, precisam entrar em ação e em cooperação para que possamos seguir adiante. No quarto e penúltimo degrau da pirâmide, emergem no ser as necessidades ligadas ao autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, como, por exemplo, a autogestão, o conhecimento aprofundado de si próprio, o fortalecimento do eu interior, a valorização dos estudos e do conhecimento e o desenvolvimento cognitivo. Neste ponto do desenvolvimento pessoal, o nosso cérebro racional, ou neocórtex, precisará estar mais ativo do que nunca. É inevitável ter que pensar e, sobretudo, estimular ao máximo a nossa capacidade inerente de abstração e de raciocínio lógico, que nos permite entender, compreender, elaborar, fazer conexões e sintetizar. Cumpridas essas 4 etapas iniciais descritas sobre o processo evolutivo, o ser passará então para o seu objetivo último, conquistar o tão almejado topo da pirâmide. E finalmente, no quinto e último degrau da pirâmide, surgirá a ânsia da busca pela espiritualidade e uma infreável necessidade de conexão com o todo. Aqui, o ser passará a desejar com muita realização pessoal uma conexão integral com o seu eu interior e a unificação com o todo, sendo necessário para tal feito a utilização da totalidade de suas funções psicológicas superiores, ou em outras palavras, de todas as áreas do seu cérebro, sem exceção. Em qual degrau da pirâmide você está? E aí, você topa passar para o próximo nível? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse o nosso site e descubra o mais inovador treinamento de ginástica cerebral, www.cerebralinfluencer.com.br. Obrigada!